O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje a gente vai falar de um assunto muito curioso, que foi um comparativo aí que foi feito entre o Redmi Note 8 Pro versus um Galaxy S20 Plus com o Exynos 990 e nesse teste o Redmi Note 8 Pro se saiu melhor no desempenho de um jogo específico que é o PUBG Mobile. Aí você vai falar, caraca Becker, mas como assim? São aparelhos de categorias diferentes, totalmente diferentes. Por que isso aconteceu? Então, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco desse teste específico, porque é de chamar a atenção mesmo, mas isso não significa necessariamente que o Redmi Note 8 Pro é melhor que o S20 Plus, são coisas totalmente diferentes. Então eu vou explicar um pouco do teste que rolou, quais foram os resultados, para vocês verem como é curioso isso, mas o que a gente deve olhar, obviamente, no aparelho, num chipset, que é o processador que a gente tem ali dentro, processador de imagem, enfim, todas as coisas que são ligadas ao chipset de um aparelho e que não é simplesmente um teste que vai dizer qual é melhor para você, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar a minha colinha aqui. E olha só, para vocês entenderem a história, o que aconteceu? Eu vi uma notícia no Tudo Celular, vou deixar aqui a matéria no site para vocês deles, então um abraço aí pra galera do Tudo Celular. Quem não conhece o site, acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece, confere lá porque tem muito conteúdo legal. E eles colocaram lá uma matéria falando de um vídeo de um cara chamado Xiong Liu. É um canal no YouTube que eu vou deixar esse vídeo aqui no link para vocês verem também, ver depois, tá, do vídeo, pra vocês entenderem o que tá rolando primeiro. Mas o que acontece? Esse cara, ele faz alguns comparativos. É um canal pequeno, ele não faz nenhum comparativo, tipo, a nível de laboratório, pelo que eu vi, não é nada muito controlado, mas ele tem algumas metodologias ali que ele consegue ter uma ideia mais ou menos do que tá rolando. E aí ele comparou o Redmi Note 8 Pro versus o Galaxy S20 Plus com o Exynos 990. O Galaxy S20, para quem sabe, né, para quem já tá ligado, ele tem a versão nos Estados Unidos que vem com o Snapdragon 865 e a versão que vai para outras partes do mundo com o Exynos 990, que é um chipset da Samsung, é o mais moderno que ela tem. E aí o que impressionou nessa matéria, nesse comparativo, é que o Redmi Note 8 Pro se saiu melhor nesse teste que ele fez com o PUBG Mobile. E aí você vai falar, pô Becker, mas como assim? A gente tá falando de um celular de 5.399 versus um Redmi Note 8 Pro que tá custando, no momento que eu faço esse vídeo, R$2.000, porque o dólar tá caro, por causa do coronavírus e tudo mais, sendo que, na verdade, o Redmi Note 8 Pro é na faixa dos seus 1.600, 1.700. Então a gente tá falando de um aparelho que custa mais do que o dobro do que o Redmi Note 8 Pro. Mas vamos começar pelo teste. O que aconteceu? Primeira coisa, ele pegou o PUBG Mobile, colocou no máximo, e testou os dois aparelhos lado a lado, medindo a taxa de frames por segundo, a temperatura ali e o gasto de bateria dos aparelhos. Então qual foi o resultado? Depois de mais ou menos 10 minutos de jogo, o Exynos 990 começou a apresentar um throttling ali, ou seja, começou a ter uma quedinha de frames. Por que dá isso? Porque muitas vezes o processador pode começar a esquentar, ele pode começar a ter algum gargalo, e aí automaticamente o processamento diminui um pouco para ele poder manter uma taxa de frame jogável, digamos assim. Então ele começou a apresentar uma queda de frame ali para 50 frames por segundo depois de 10 minutos, e depois de 20 minutos começou a apresentar uma queda mais ou menos para 40 frames por segundo. Não é constante essa taxa, claro, né? Vocês podem ver depois, eu vou colocar algumas imagens do teste. Então ele varia ali, ele vai para 45, bate 50, e cai para 40, aí só para 46, ele fica variando o tempo todo, mas começou a ter uma queda depois de 20 minutos, enquanto o Redmi Note 8 Pro com o MediaTek Helio G90T, que é um chipset da MediaTek focado para games, se manteve cravadinho ali praticamente em 60 frames durante os testes todos. Resumo da ópera. A taxa de frames por segundo médio do Exynos foi 53.8, né, então quando você pega a média total do teste, e do Helio G90T, 59.2, quase 60 cravado. Significa o quê? Que o Helio G90T conseguiu manter melhor o PUBG Mobile em comparação ao Exynos 990, que é do Galaxy S20 Plus. E tem mais uma coisa que chamou a atenção também. O Redmi Note 8 Pro, ele gastou mais ou menos 3% a menos de bateria. Ou seja, o Exynos 990, ele teve um gasto de 13% de bateria durante o período de teste, e o LG 90T, que é o Redmi Note 8 Pro, teve mais ou menos 10% de gasto. Além disso, a temperatura média dos dois processadores, dos dois chipsets ali durante o teste, foi de 43 graus para o Exynos 990,
versus 41,6 graus para o Helio G90T, que é o Redmi Note 8 Pro. O que isso significa? Que durante todo o período do teste, o Redmi Note 8 Pro se manteve mais frio, coisa pouca, mas se manteve, 2 graus é até considerável, e ele conseguiu manter uma taxa de frames por segundo cravadinha, ou seja, o jogo ele se manteve muito mais fluido e gastou menos bateria. Então, nesse teste, de forma geral, o Helio G90T se saiu melhor, o processador da MediaTek se saiu melhor. E aí isso chama muito a atenção, né, gente? Porque é aquilo que eu falei, a gente tá falando de um processador de um topo de linha, que acabou de ser lançado, versus um aparelho que é um intermediário avançado, que não era nem para disputar com essa faixa de preço de produto. E o que isso significa necessariamente? Aí você talvez já comece aí nos comentários. Xiaomi, não sei o quê, né? Começa a fanboyzice. Calma, gente, vamos lá, isso aqui é mais um exemplo para a gente trazer uma parte técnica dos aparelhos aqui, para vocês entenderem como as coisas funcionam. Isso não quer dizer que o MediaTek Helio G90T, o chipset, é melhor do que o Exynos 990. Ele não é melhor. Em todos os testes, o Exynos 990 se mostra muito mais competente de forma geral. Tá? Então isso não significa que eles não possam fazer alguns upgrades, algumas melhorias no processador, alguma coisa de software que com certeza deve melhorar. E aí antes que você fale, tá passando pano para Samsung então, Beck? Não estou passando pano, mas é uma realidade. Mas isso assim, realmente não deveria acontecer, gente. Um celular como o Redmi Note 8 Pro nessa faixa de categoria de produto, não deveria bater no Exynos 990 nem num teste que seja de jogo, principalmente de jogo, tá? Mas o que acontece? O chipset ele é formado de várias partezinhas. Então quando a gente fala processador, você está falando só de uma parte que tem dentro ali de um chip. Quando a gente fala SoC, que é o System on a Chip, você tem um quadradinho, que é um sistema, né, dentro de um chip, que tem várias coisas lá dentro. E dentro dessas várias coisas, você tem processador, você tem a placa gráfica, que faz o processamento dos gráficos, você tem o modem de comunicação, que ele tem, né, dependendo do modem que você tem lá, você tem um Wi-Fi mais rápido, uma conexão 4G mais rápida, ou uma conexão 5G, que são as novas tecnologias. Você tem suporte a um certo tipo de memória RAM, a um certo tipo de memória mesmo de armazenamento mais rápida ou mais lenta. Então tudo isso é um conjunto de coisas que tornam esse chipset mais competente ou menos competente. Parte de gestão de energia, tudo ligado ao chipset. Então não dá pra gente falar que o Helio G90T deu um pau e acabou com o Exynos 990. Isso não faz sentido. O Exynos 990, como eu falei, ele é sim um processador melhor em vários sentidos. Ele é mais eficiente energeticamente, porque ele tem 7 nanômetros versus acho que é 12 nanômetros o Helio G90T. Ele tem uma parte de transmissão de dados muito mais rápida, um gerenciamento, como eu falei, de energia melhor. É um chipset muito mais moderno. Então é claro que chama a atenção esse tipo de teste, não é o que a gente esperava que aconteça, principalmente quando a gente está falando de um aparelho muito mais caro, mas tem um outro lado também, que você tem um aparelho com câmeras muito melhores, com uma tela muito melhor, com uma taxa de refresh rate muito melhor. Então assim, ele é um aparelho obviamente muito mais caro, porque ele oferece muito mais outras coisas, além só de um chipset, né, com um desempenho melhor. Então é claro que não dá pra gente comparar maçã com banana, mas ainda assim isso mostra muitas vezes que não necessariamente você precisa comprar o aparelho mais caro, ou que você precisa ter o último lançamento de uma marca que está muito cara naquele momento, para você ter um melhor desempenho para uma atividade específica. A gente tem hoje em dia aparelhos que são os famosos intermediários avançados, como o Redmi Note 8 Pro, por exemplo, que tem um desempenho muito bom para jogos, é um celular voltado para games, ele tem um chipset que bate de frente aí com a linha Snapdragon 700 e pouco, 730 ali e tudo mais. Então, são celulares muito competentes que não são tão caros. Por isso que hoje em dia eu falo que esses aparelhos intermediários avançados, eles são muito interessantes para a maioria das pessoas. Porque ele vai te entregar boas câmeras, boa tela, bom desempenho, mas não é um monstro que tem tudo que um S20 Plus, por exemplo, vai ter, tá? Então a gente precisa ficar muito esperto e colocar isso no papel para entender o que a gente precisa aí no nosso dia a dia. Mas uma polêmica que não dá pra gente fugir, que toda vez que tem um lançamento do S10 teve isso, o S20 teve isso, é a questão de que o Exynos, quando comparado com o Snapdragon, ele tem um desempenho inferior, né? Então dessa vez que ele foi lançado, o Exynos 990 ele teve um desempenho consideravelmente inferior em alguns parâmetros de comparação do que o Snapdragon 865. E o Snapdragon 865 ele vem lançado lá nos Estados Unidos. Então quem compra o Samsung lá, né, o Galaxy S20, S20 Ultra e tal, pega o Snapdragon 865, e quem compra aqui no Brasil, Europa, outros países, é o Exynos 990. Não tem como dizer que isso não chama atenção, é claro que isso incomoda a maioria dos consumidores, porque você sabe que tem uma versão
que é mais potente, que entrega mais gráfico, que tem uma tecnologia melhor em certos sentidos, e é claro que isso incomoda, né? Não é uma coisa que a gente pode falar que não, simplesmente não existe. Mas isso também não quer dizer que o Exynos 990 não é um chipset que vai te atender. Ele é um chipset super moderno, vai rodar todos os jogos para você, enfim, você vai conseguir fazer tudo que você consegue fazer sem problema nenhum. Ele é um chipset moderno, mas não tanto quanto talvez na Snapdragon 865. E é claro que isso incomoda as pessoas. Afinal de contas, a gente é muito ligado à tecnologia, que é sempre o melhor. Mas eu queria trazer para vocês essa curiosidade que rolou. Foi uma notícia que chamou a atenção e na verdade o objetivo era para trazer aqui essa reflexão sobre qual tipo de produto é ideal para você. Não é nem tanto focar nessa diferença específica, que eu acho que é um teste comparativo muito específico, muito ali, não é feito, né, digamos assim, em laboratório, não é nada muito, a gente não sabe exatamente como é que estava o brilho da tela de cada aparelho, as condições de conexão, tem um monte de parâmetro que sim influencia nessas coisas, mas ainda assim não era para ter uma diferença dessa que a gente viu aqui. De qualquer forma, eu quero saber o que vocês acharam desse comparativo, desse vídeo. Comentem aqui embaixo, deixem aí a sua impressão sobre o que rolou. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!